O governo americano decidiu intensificar as deportações de imigrantes ilegais no país. É claro que as deportações sempre houveram, sempre existiram, não é sobre isso aqui, o vídeo não vai conter fake news, pode ficar tranquilo. Essas deportações sempre existiram, mas as próprias autoridades americanas confirmam a intensificação dessas ações exatamente para que imigrantes ilegais sejam encontrados, sabe, localizados e enviados de volta para o seu país de origem. É claro que o alvo, né, principal são criminosos que estão no país e também pessoas que estão no país de forma ilegal. Esses são os principais alvos dessas instituições, né, responsáveis por fazer essa deportação, e não há nenhum espanto nisso, né? Não há que se dizer, não é bem assim, porque essa foi uma das promessas de campanha do presidente eleito e recém-impossado Donald Trump lá no país, e o que acontece agora é fato que isso é reflexo, né? É o reflexo dessa campanha que ele fez contra os imigrantes ilegais naquele país. Ele só está cumprindo essa promessa. Então não há que se dizer que não, sempre existiu. Aí você vai ter que atentar contra a sua própria inteligência de que sim, isso era uma promessa de campanha do Trump, né? Era uma promessa de campanha, sempre houve deportações, mas ele está intensificando, está cumprindo a sua promessa e atendendo aos interesses da população americana, não dos brasileiros que se sentem americanos. Peraí, né? Tem diferença aqui. Mas o fato também é que uma comunidade que está sendo muito afetada com essas deportações e essa sombra de dúvidas sobre fica, se vai, se vem, se vai ser preso, se não vai, são os evangélicos. Nós temos uma intensa comunidade de evangélicos lá nos Estados Unidos, sobretudo na Igreja Batista da Lagoinha, que está ali em alguns estados, bem localizados, alguns estados do país. E não só na Flórida, como se imagina, né? Na igreja do André Valadão, tem por todo o país também, inclusive em Boston, em Marlboro. Teve uma situação que aconteceu essa semana, a gente vai falar sobre isso aqui agora, que é de uma cantora gospel, ministra de louvor da igreja, e o seu marido, tecladista. O marido dela, que é o tecladista, saiu para trabalhar. 10 minutos depois que saiu de casa para ir para o trabalho, ele acabou sendo detido numa blitz e foi levado pelas autoridades, porque o visto dele estava atrasado e agora, ao que se imagina, provavelmente pode ser deportado. Ela deu uma entrevista, ela concedeu uma entrevista a um perfil no Instagram, Classificados de Marlboro, uma coisa assim, ao Beto, né, que é o apresentador. Ele faz uma entrevista com ela, uma entrevista muito emocionante, porque ela mostra a preocupação dela sobre o futuro da sua família naquele país. Mas, para além disso, ela pede ajuda financeira para os irmãos brasileiros que moram lá, porque ela está passando agora por uma grande indecisão. Eu estou muito ansioso para saber qual vai ser o posicionamento do André Valadão. Ele costuma sempre responder perguntas nas caixinhas de perguntas do Instagram. Estou ansioso para saber o que ele vai dizer a respeito disso. Uma ministra de louvor que é casada com um tecladista, sabe? Ela está grávida e tem uma filha de 3 anos e o cara foi preso. Segundo ela, ele não é criminoso, não tem nada em aberto na corte americana contra ele, mas estava com visto, pelo que ela diz, em atraso, né? Vamos acompanhar essa entrevista? Eu vou reproduzir para vocês a entrevista feita por ela e a gente vai, ao longo da entrevista que ela concede, fazendo então algumas pausas para algumas observações. Vamos acompanhar o relato dela? Bom, ainda não se sabe muito a respeito de como foi, porém não foi acidente de carro, de fato nenhum. O que aconteceu foi uma blitz que estava acontecendo. O Lucas tinha saído de casa tinha 5 minutos, porque foi 5 minutos de onde a gente mora. Ele estava passando e ele foi sorteado. E aí ele me ligou na hora, o policial deixou ele me ligar. Ele me ligou e disse que eu precisava ir buscar o carro, porque a imigração tinha pegado ele e ele não sabia o que ia acontecer. Então eu pedi para transferir o telefone para o policial, que me explicou muito bem. Explicou que era para eu ir pegar o carro, se eu não conseguisse pegar naquela hora, eles iam pegar a chave e levar para a delegacia, mas levariam ele, porque quando colocaram o nome dele, viram que ele estava aqui ilegalmente.
O Lucas veio de visto, só que passou da permanência. Ele não entrou pelo México, ele não deve deportação, não tinha corte. A gente paga imposto, a gente vive muito tranquilo. Então, assim, a gente ministra em igreja, os nossos fins de semana é envolvido na igreja. E aí levaram ele. Eu busquei o nosso carro agora há pouco. Eu falei com ele 2 vezes hoje. A primeira vez eles deixaram ele me ligar para eu avisar, para ele me avisar onde ele estava e como ele estava. Na segunda vez, e eu até orientei ele, porque eu sabia que eles iam dar papéis para ele assinar. Eu orientei ele a não assinar a deportação imediata, mas para ir na frente do juiz para brigar, né? E ele, graças a Deus, depois disso eles levaram ele para pegar em dados e tudo. Então essa parte a gente conseguiu. Porém, o que a gente acha que vai acontecer agora é vai gerar uma fiança. A gente está crendo assim, que vai gerar uma fiança para que eles liberem ele e a gente possa lutar pelo caso dele com ele aqui. Como eu disse, a gente tem uma filha de 3 anos, eu tô grávida. Amanhã eu consegui um advogado para estar entrando em contato com a imigração amanhã pela manhã. Mas isso vai gerar despesas. E assim, eu não trabalhava, ele era o que cuidava da nossa casa. Então, assim, qualquer ajuda que a gente tiver agora vai ser extremamente bem-vinda. Apoio de todas as áreas da comunidade. Eu queria muito poder contar com todas as pessoas possíveis pra gente nessa. Gente, eu sou cristão, eu sou evangélico, você também. E talvez esse vídeo que eu vou estar falando aqui, esse comentário que eu vou estar fazendo aqui, não é para quem não é evangélico, é para quem é evangélico vai entender. E talvez vai compreender o meu ponto de vista. Numa situação como essa, não seria natural a primeira comunidade que essa jovem deveria pedir apoio, não deveria ser a igreja dela? Não estou criticando ela, tá? Entenda, espero eu terminar. Com certeza seria. Se ela está pedindo apoio para um perfil no Instagram, para divulgar para a comunidade, para que os irmãos possam doar, é porque talvez ela não tenha obtido o apoio necessário na própria igreja. Talvez até tenham atendido ela. Talvez até tenham, né? Para não dizer que eu estou dizendo que não atenderam. Mas talvez não foi o suficiente. E ela ter que pedir apoio a outras pessoas da comunidade que não sejam da igreja dela, onde ela serve todo final de semana como ministra de louvor, junto com o marido, que também toca na igreja, tecladista. Ele preso, ela grávida com a filha, tem que ir para uma rede social pedir ajuda para que as pessoas possam fazer doações, porque ela não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Isso carece de uma reflexão, né? Porque a igreja, com certeza, recebeu ao longo dos últimos anos os dízimos e ofertas dela e da família e do esposo. Por que agora a igreja não consegue retribuir? E a igreja Lagoinha é uma igreja rica, é uma igreja poderosa, ou não é? Então, quando eu vi isso aqui, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Poxa, por que ela precisou ir? Significa que ela deve ter ido para a igreja, e a igreja, se a ajudou, não foi suficiente. Se ajudou, não foi o suficiente. Deveria ter ajudado o suficiente. Deveria ter ajudado o suficiente. Ah, mas é uma igreja pobre. Não é uma igreja pobre, né? Eu sei que as igrejas, as congregações lá nos Estados Unidos não são como no Brasil, que você tem, qualquer pastor que tenha nome, né, consegue abrir uma igreja e 500 pessoas assim rápido. É óbvio que não. A gente sabe como funciona na Europa, nos Estados Unidos. As igrejas realmente têm dificuldade de colocar 50 membros. É uma coisa, sabe, uma igreja com 50 membros nos Estados Unidos é a baita igreja, né? Diferente do Brasil. Mas ainda assim, eu lembro de um vídeo do André Valadão, né, onde ele critica, né, você ganha dinheiro aqui, vai mandar para aquele lugarzinho, vai mandar para aquela cidade lá do Brasil, critica o Brasil. Ou seja, a galera que ganha dinheiro, pelo que ele diz ali, né? Trabalha, ganha seu dinheirinho. Por que agora não ajudar a irmã que está nessa situação, grávida com a criança e com o marido preso, correndo inclusive o risco de ser deportado, de mandar de volta para o Brasil?
Fica a pergunta, né? Ajudou? Não ajudou? Sim, inclusive um dos motivos justamente dessa live, Suliane, né? Desculpe. Suliane. Justamente um dos motivos dessa live é justamente te dar um suporte, um mínimo de um suporte, porque daqui a pouco vai vir aluguel para você pagar, vai vir alimentação, igual você falou, né? Você está grávida. Então, justamente, o intuito dessa live aí é a gente da comunidade, principalmente, não só aqui de Marlborough, mas Massachusetts, e a live também está sendo transmitida também em vários outros locais aí, né? E se você puder deixar, você tem Zelle, você tem Venmo, porque quem puder, gente, ajudar qualquer valor, né? Qualquer valor, ela vai ter despesa agora com advogados, não é isso? Sim, hoje mesmo eu já paguei, nós pagamos $500 já da primeira consulta. Uhum. Assim, até uma pergunta, Suliane, meio indelicada, mas porque muita gente pede para mim fazer essa pergunta. Se você quiser responder, fique à vontade. Se não quiser também, não mude nada. Igual você falou, né? Vocês vieram de visto, enfim. Mas nesse período que vocês está aqui, o Lucas, ele tinha alguma outra pendência? Ele teve que ir a alguma corte em algum outro momento? Já teve algum outro tipo de situação assim que seja atípico? Não. Eu moro aqui há 20 anos. Uhum. Eu cresci aqui. Eu tenho DACA, então eu ando debaixo disso. Estou protegida por isso. O Lucas tá aqui há 7 anos só. Então, mas ele não tem nenhuma pendência. Ele teve corte de trânsito, mas nada sério. Ele foi em todas as cortes, inclusive. Pagou todas as multas que ele devia pagar. Então, nenhuma pendência absurda, nem nada que gere algo que possa prejudicar a gente ou ele. Então, só explicando aí, muita gente entrando na live aí ainda, tá meio em dúvida, igual algumas pessoas pensando que foi acidente de carro. Então, se você, por gentileza, eu sei que é um momento difícil, mas se você puder novamente explicar, ele estava indo, então, ele estava indo trabalhar? Ele estava indo trabalhar, era mais ou menos 8h30 da manhã. Ele saiu casado hoje, ele estava indo trabalhar, estava a 5 minutos da nossa casa. E tinha uma blitz, de fato. Até no vídeo que as pessoas estavam postando, tinham 3 carros. Parece que o último carro era da imigração e os outros 2 carros parece que eram pessoas que também, além dele, era ele e alguém que estava sendo parado também. Porque pelo que eu entendi dele, ele não foi a única pessoa. Porém, quando eu estava com ele no telefone, que o agente pediu o passaporte dele, o agente usou a expressão "You were an unfortunate event". Você foi um evento infeliz. Uau! Foi isso que ele falou para ele. A gente pensou que você era uma pessoa, mas não era. Mas nós checamos você. And you were an unfortunate event. Uau, entendo. Então não assim. Carro, não teve nada, não teve acidente de carro. Eu posso, quem quiser me procurar, o nosso carro está estacionado aqui em frente, eu posso mandar foto, nosso carro intacto. Foi de fato uma. Até eu ouvi gente falando assim, mas é mentira, a imigração não tá assim, não é para ter medo. Gente, é para ter medo. Eles estão passando a peneira sem dó. Eu fui buscar a chave do nosso carro na delegacia e quando eu peguei a chave, o policial disse para mim: toma cuidado ao dirigir. Ele não sabe do meu status migratório, ele não sabe de nada. Mas eu entendi um aviso. Então, assim, tomem muito cuidado. Eu tô vendo as pessoas perguntando se ele tinha drive license, né? Do motorista. Ele tinha carteira de motorista, que inclusive estava em dia, estava ativa, não tinha problema nenhum, nenhuma multa. Até porque a gente renovou a nossa registration agora há pouco, então tem que estar clear, né? O record.
essa fala dela serve para quem está dizendo que não, sempre foi assim, tá igual sempre foi. Não é, cara. Há uma intensificação. É óbvio que sim, esse programa de deportação sempre existiu nos Estados Unidos, né? Vários aviões já chegaram por aqui também nos últimos anos de pessoas deportadas, muitas delas criminosas ou cometeram alguma irregularidade lá nos Estados Unidos. Agora, que há uma intensificação é um fato e não há que se dizer, repito, por que dizer que não é, porque essa foi a promessa de campanha do presidente Donald Trump. Ele prometeu isso. E sinceramente, ele agradou ao americano, porque o americano de lá mesmo, né, não quer, não gosta, cara. Você acha que gosta de imigrante, legal ou ilegal? Não gosta. Essa é a grande verdade, né? Eles não toleram, principalmente se for latino, né? Aí que não gosta mesmo. Então, essa é a situação. Segundo ela, o marido Lucas, né, não tinha nenhum problema, salvo essa questão do visto. Vamos finalizar a fala dela? Tava tudo em dia, toll, ticket de rua, de estacionamento, tava tudo em dia. A carteira dele tava normal. Muita gente que entrou aqui que conhece a gente sabe que a gente é bem na nossa. Graças a Deus a gente para trabalhar e servir a igreja. Então, essa é a nossa vida. Eu como cristã agora falando, eu vejo isso como, pode parecer loucura para muita gente, mas eu vejo como um mover de Deus de alguma forma. Eu Entendo. no meio disso tudo, Deus vai gerar um testemunho para fazer muita gente acreditar que no último segundo ele pode mudar uma situação. É isso que eu estou acreditando. Gente, eu queria agradecer a quem esteve aqui, quem ouviu, quem quer ajudar, quem quer ajudar em oração. Qualquer suporte agora vai ser muito necessário. Muito obrigada a vocês. E mais uma vez, tomem muito cuidado. Cuidem das suas famílias. Estejam cautelosos aonde vocês forem. Quando vocês escutarem rumores, não levem. O que vocês quiserem esclarecer, eu posso esclarecer. O que vocês quiserem entrar em contato comigo, podem entrar em contato comigo. E mais uma vez, obrigado. Obrigado por toda a ajuda. Obrigado, Beto. Nada. Essa história. Como eu falei, a gente é muito privado. Então, para mim, agora, falar tudo isso para todo mundo é um pouco difícil até. Mas quero agradecer porque agora, de fato, qualquer ajuda que a gente receber vai ser extremamente importante, extremamente necessária para a gente conseguir desenrolar toda essa história. Deixa eu agradecer aqui ao Beto, né, do Classificados de Marlboro. Cara, extraordinário esse trabalho dele, né? Abriu um espaço ali para conversar, para dar uma oportunidade de pessoas, de brasileiros também que estejam enfrentando dificuldades, possam ser ajudados, possam ser, de certa forma, abençoados pela sua própria comunidade. Então, parabéns ao Beto. E a gente está usando exatamente esse trecho da entrevista dele, né? Brilhante aqui. E também pedir para que as pessoas, quem puder ajudar, quem quiser ajudar, entre em contato aí através do próprio Instagram dele também, ou da própria Suriane, né? Que está pedindo ajuda lá para poder se sustentar nesses dias de incerteza, enquanto o marido está para ser, creio eu, deportado. Talvez não aconteça, ela até fala, né, que acredita que no último instante, no último segundo, Deus pode fazer um milagre, e é isso que a gente espera. Mas também a gente espera uma movimentação da igreja Lagoinha, que é a igreja onde ela serve com o marido, como ela mesma disse, né? Ela é cantora gospel, ela é ministra de louvor, e o marido é tecladista. A igreja precisa se manifestar, irmão. Não só se manifestar nas redes sociais, mas ajudar economicamente também, né? Ou não? Talvez eu esteja falando alguma bobagem aqui, mas eu penso que sim. É a hora da igreja retribuir aquilo que a família tem dado para a igreja, né? A família doa seu tempo, não é só o dinheiro, não. Dinheiro é importante, mas não é tudo. Então, se a família doa seu tempo para a igreja, é a hora da igreja também doar atenção, doar tempo, energia, né? Para a família da Suriane que está lá agora preocupada com o futuro e com essa incerteza. E aos irmãos dos Estados Unidos que estão também preocupados, cara, é um momento de muita tensão, né? De muita incerteza. A comunidade brasileira aqui no Brasil com certeza está orando, né, por vocês,
Vamos torcer para que tudo dê certo, para que tudo termine bem. Gente, deixa aqui embaixo o seu comentário, o que você acha disso, hein? Qual a tua opinião a respeito desse movimento que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Deixa aqui a tua opinião. Se você não é inscrito nesse canal ainda, se inscreve, ativa a notificação e não se esqueça, todos os dias às 10 da noite nós estamos ao vivo aqui comentando sobre tudo que acontece no mundo gospel, e com certeza hoje falaremos também um pouco mais sobre esse caso. Aí na live a gente conversa, coloco comentários na tela, dou a minha opinião, né, com mais afinco a respeito dos assuntos. Eu encontro você mais tarde, não sai sem deixar o teu like. Tchau!